Glória a Deus. Lucas 16, 19, todos acharam? Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras ou chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro, a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também parar neste lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, eis a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, nos abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui um texto. Hoje nós tivemos pela manhã um batismo nas águas. E hoje nós, como o mês de dezembro é um mês mais longo, tem mais de 4 domingos, hoje nós celebramos o culto da família. E nós vemos aqui um texto onde Jesus, ele mostra a história de 2 homens. 2 homens. 2 homens que tinham algo em comum. 2 homens que, enfim, passaram pelo mesmo momento, só que direções diferentes, porque cada um teve a sua escolha. E toda escolha, ela gera um resultado, como toda escolha também gera uma direção na nossa vida. Toda escolha, seja para o trabalho, seja na vida pessoal, na vida profissional, enfim, toda escolha nos leva a algum lugar. E também nos leva a colher alguns resultados que, dependendo do nosso plantio, dependendo da nossa escolha, vão nos gerar ou coisas boas ou coisas ruins, vai depender da nossa escolha.
A Bíblia fala de dois homens. A Bíblia diz, Jesus falando que havia dois homens. Um era rico e rico. E a Bíblia diz que ele vivia esplendidamente e vivia regaladamente. Ou seja, aquele homem ele se fartava, aquele homem ele, enfim, o que ele podia fazer com o dinheiro que ele tinha, ele fazia. E não se preocupava com nada. Só se preocupava em gastar a sua riqueza, em usufruir dos bens que ele tinha, enfim. Está errado? Não. Bens é para isso mesmo, é para você usufruir, é para você, enfim, o seu dinheiro é para você gastar, é para você comprar aquilo que você quer, enfim, nada de errado. Mas a Bíblia fala também, Jesus falando que havia um homem chamado Lázaro. Ou seja, esse Jesus dá o nome dele era Lázaro. E a Bíblia diz que ele era um mendigo. Ele vivia pedindo esmola. E a Bíblia fala que ele ficava na porta deste rico, esperando comer-se pelo menos uma migalha. Pelo menos uma migalha ele desejava comer. Mas o rico passava e, como quem diz, estou nem aí, seguiu o seu caminho e ia viver a sua vida regaladamente. Mas Jesus fala que chegou um dia onde os dois passaram pelo mesmo quadro, pela mesma situação, sendo pobre, sendo rico, se fosse preto ou branco, azul ou amarelo, passaram pela mesma situação. Todos os dois morreram. Aí há quem diga, morreu, acabou. Não. Acabou a existência dessa carne. Acabou a fadiga, o trabalho dessa terra. Acabou, enfim, aquilo que nós vivemos nessa terra. Seja um momento bom ou seja um momento difícil, aqui na terra, esse momento acabou. Por quê? Porque essa terra é o que a Bíblia diz. Do pó nós viemos, do pó retornaremos. Esse é o destino daquele que provar a morte. Este é o destino daquele que provar a morte. Mas e aquele que não provar a morte? Vai encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Porque a Bíblia diz que aqueles que dormiram no Senhor, eles ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor para sempre nos ares. Então aquele que crê no Senhor, aquele que caminha com o Senhor, ele tem uma oportunidade de não provar a morte na carne. Ele tem essa oportunidade. Como ele vai ter? Se Jesus voltar agora. Se Jesus voltar nesse exato momento, aquele que está com Cristo vai subir para o céu, vai ser arrebatado. E aquele que não crê, pastor, vai ficar aqui na terra e sofrer a chamada grande tribulação, passar por um momento de tormenta, aonde o livro de Apocalipse fala que haverá um tempo que a morte será retida. A morte vai ser retida, que pessoas vão procurar a morte de tanta aflição e não vão morrer. A morte vai ser retida. É como se uma pessoa desesperada, querendo morrer por causa de tanta aflição, entrasse na frente do carro, o carro atropelasse ela e ela levantasse toda arrebentada, mas não ia morrer. A Bíblia diz que a morte vai ser retida por um tempo. E as pessoas de tanta aflição vão desejar morrer por causa da aflição que virá na terra, para aqueles que não creem no Senhor, para aqueles que não creem no arrebatamento, para aqueles que não creem na vida do Senhor. Esses vão passar por esse momento. Mas nós que cremos, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, seremos levados para o céu.
Mas enquanto estamos nessa terra, estamos sujeitos a passar por esse quadro aqui. Enquanto Jesus não voltar, estamos sujeitos a passar por esse quadro. A Bíblia diz que os dois morreram. Os dois. Só que a Bíblia fala que um era um homem muito rico. E o outro era pobre e o seu nome era Lázaro. Ou seja, Lázaro, o nome desse mendigo foi citado. Por que o nome do rico não foi citado? Lázaro, mesmo na sua pobreza, mesmo na sua situação, era um homem que temia ao Senhor. Então, temer ao Senhor não tem nada a ver com riqueza. Temer ao Senhor não tem nada a ver com classe social, com posição social. Temer ao Senhor tem algo a ver com crer no único Deus que fez os céus e também a terra. E Ele está aqui nessa noite. E o nome dEle, a Bíblia diz que o nome dEle está gravado, o nosso nome está gravado na palma das mãos desse Deus. Então, por isso que o nome de Lázaro é citado, porque nós temos que nos preocupar com o nosso nome. É por isso que um dos mandamentos do próprio Deus é o quê? Não tomarás o teu santo nome em vão. Deus se preocupa até com o nome dele, e nós também temos que nos preocupar com o nosso nome. Olha o que a Bíblia diz: ao vencedor será assim, será vestido de vestes brancas. Porque Lázaro morreu, mas ele foi levado pelos anjos para o céu. Ao vencedor será assim, será vestido de vestes brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está céus e diante dos seus anjos. Então o nome Lázaro tinha o seu nome escrito no livro da vida. Então nós temos que nos preocupar com o nosso nome escrito no livro da vida. Tem pessoas que estão preocupadas que o nome foi para o Serasa, foi para o SPC. A sua maior preocupação é se o seu nome está escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que os livros vão ser abertos, e aquele que não foi achado com o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Então nós temos que nos preocupar com o nosso nome. A questão do SPC, do Serasa, é só você parar de fazer conta, desendoidado, e pagar as dívidas e pronto, limpa o seu nome e tá. Mas a maior preocupação é aonde o seu nome está escrito quando você deixar essa terra. Olha o que a Bíblia diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Isso é em Provérbios 22:1. O rico se preocupava com o nome dele? Não, se preocupava com as riquezas. Ele se preocupava com as riquezas. Ele não estava nem aí para a vontade de Deus. Enquanto o mendigo, na sua situação, era um homem temente a Deus. E é por isso que a Bíblia diz que ele foi levado para o céu. Por quê? Porque ele tinha o nome escrito no livro da vida. Olha o que a Bíblia diz: não temas, pois eu te resgatei e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Você é de Deus. Nós somos de Deus. E por sermos de Deus, temos que nos preocupar com o nosso nome, tanto nessa terra quanto no céu. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu.
Então nós, como Deus, nós também temos que nos preocupar com o nosso nome. Porque se nós nos preocuparmos com o nosso nome aqui na terra, o nosso nome estará escrito no livro da vida, estará escrito no céu. A nossa vida, o nosso nome. Uai, Valdeci é crente? Você está contando uma mentirada danada? É o Valdeci. Eu estou preocupado com o meu nome? Não. Valdeci compra e não paga. Não paga não é porque não tem dinheiro, não. Ele tem, mas não quer pagar. Ele tem condição de pagar, mas não paga. Ele está preocupado com o nome dele? Não. Entenda uma coisa: caloteiro não entra no céu. Sabe por quê? Porque calote no homem a gente dá, mas em Deus ninguém dá. Então nós temos que nos preocupar com o nosso nome, sim. Nós temos que nos preocupar. Agora, quando você está passando, quando você está sendo temente a Deus, está caminhando firmemente com Deus, não está isento de alguém falar do seu nome. Mas se falar do seu nome, vão se ver com o próprio Deus. Que quando Deus chama Abraão, Deus fala: Abraão, fica tranquilo, porque aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Então fica tranquilo, se o seu nome está escrito no livro da vida, se você teme a Deus, se você caminha com Deus, pode falar o que quiser. O importante é que o seu nome está escrito lá. O seu nome está escrito lá. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi esses dias. O pregador, ele foi pregar numa cidade. Aí assim que terminou a pregação, uma irmãzinha chegou para ele, cidade do interior, chegou para ele e falou: olha, pastor, gostei muito da pregação do senhor, Deus abençoe o senhor. O pastor agradeceu e tudo. De repente aquela mulher, ele pergunta para aquela mulher como é que era o nome dela. Meu nome é Maria. E Maria de quê? Ah, não sei não. Meu nome é Maria, todo mundo me chama de Maria. Maria para cá, Maria para lá, me chamam de Maria. Ela não teve o nome dela registrado, então eles começaram a chamar ela de Maria. Ela pegou aquele nome. E aquele homem então pergunta: mas eu sou uma pessoa feliz, mas ele pergunta: mas como é que sou uma pessoa feliz se nem seu nome você tem registrado no cartório aqui? Ela falou: eu posso não ter meu nome escrito aqui, eu posso nem saber o meu nome que eu tenho aqui, mas quando abrir o livro da vida, eu sei que o meu nome vai estar escrito lá. Aí ele olhou e ela falou assim: olha, eu só tenho só esse par de chinelo aqui. Aí ele falou: não, mas eu sou uma pessoa feliz. Ele falou: a senhora é uma pessoa, só tem um par de sapato e a senhora é uma pessoa feliz? Ele: sou. Aí ele falou: mas a minha esposa, ela não tem aonde pôr sapato e às vezes reclama que está descalço. E a senhora tem um par de sapato e está feliz? Ela falou: é porque eu ouvi o meu pastor pregar que lá no céu eu não vou me preocupar com o sapato que eu vou andar aqui na terra, porque a Bíblia diz que lá eu vou andar em ruas de ouro. Então se preocupe com o seu nome aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus envia os discípulos a pregar, envia eles a fazer a obra. A Bíblia diz que eles voltam todos alegres e dizem: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Os demônios se submeteram a nós. Nós oramos e as pessoas foram curadas. Estamos alegres. A Bíblia diz que Jesus olha para eles: olha, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, meu Deus, obrigada, Senhor. O que eu aprendo aqui: expulsar demônio não leva ninguém para o céu. Curar enfermo
não leva ninguém para o céu. O dom não leva ninguém para o céu. Não. Porque Jesus disse, olha, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, no nome de Jesus você expulsa mesmo. No nome de Jesus se cura mesmo, porque é no nome dele, é no nome dele que as maravilhas acontecem. Não é no nome do pastor Valdeci, é no nome dele. Então nós temos que nos preocupar se o nosso nome está escrito lá. Já viu a época de escola? Primeiro dia de aula, o professor une os alunos. Vamos conhecer os alunos aqui. Júlia, o que é Júlia? Ah, Júlia, sou eu. Meu nome que era engraçado. Se tinha dois Valdeci, quando eu estudava tinha um outro chamado Valdeci. Era Valdeci Godinho o nome dele. Aí, Valdeci Godinho. Aí ele, sou eu. Na hora que chegava no meu nome, Valdeci, é esse aí mesmo. Valdeci Chuinho. Não sabia falar. Ou seja, o nosso nome era chamado. E quando a gente entrar no céu, no dia de tomar posse da herança celestial, o livro vai ser aberto. E vai estar escrito lá, Luiz, Vera, Aline, Isaac, Alex, Kelly, e vai estar dizendo, e Jesus dizendo, entra para o gozo do seu Senhor. Amém, Jesus. Então valorize o seu nome diante de Deus, nessa terra. Aí a Bíblia diz que no mesmo dia os dois bateram as botas, morreram. E a Bíblia diz então que lá no inferno, o rico olhou para o céu e ele viu Lázaro do lado de Abraão, no seio de Abraão. Ou seja, mesmo Lázaro, mesmo em meio à sua situação de pobreza, de dificuldade, ele continuava temendo a Deus. Agora o rico estava nem aí. O rico, para ele, se ele perdesse a fortuna dele, era como se ele perdesse a vida. Então o Lázaro, ele esperava se uma migalha cair, porque como ser humano, ele tinha fome. Isso é indiscutível. Então não existe aquele que todo mundo tem fome. Mas ele tinha uma fome de Deus. Essa é a verdadeira fome que nós temos que ter de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então o rico passava na porta, via o Lázaro, não dava a mínima. Nem uma migalha oferecia. Aí a Bíblia diz que quando os dois morreram, um foi para o céu, o outro foi para o inferno. E Lázaro, ele tinha um sentimento de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais do pasto sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então se alegre no Deus da sua salvação. Tem pessoas que ele quer sempre estar lá em cima. Esse é que é o problema.
sempre quer. Não, esse é o problema. O apóstolo Paulo foi bem claro: olha, eu sei o que é ter em abundância. Eu sei o que é ter em abundância, mas também sei o que é ter em escassez. Meu irmão, tem dia que você vai ter dinheiro para comprar picanha, mas tem dia que você vai ter dinheiro para comprar ovo. Aí, porque não tem picanha, eu vou me desesperar. Porque não tem picanha, eu vou me encher nas dívidas, para depois ter dor de cabeça. Aprenda a andar com os pés na terra, os pés firmes. Não queira dar um passo maior que a perna, não. Jesus foi bem claro: qual é o homem que se assenta para fazer uma construção? Antes dele começar, ele se assenta e começa a fazer os cálculos. Se ele vê que dá, ele continua a construção. Porque se não der e ele começar a construir, a Bíblia diz aí, ele se assenta e faz os cálculos. Porque se depois ele começar a não terminar, muitos vão dizer: olha, ele começou e não terminou. Por quê? Não teve prudência. Eu ganho 1.000 e vou gastar 2.000. Está arrumando problema para a cabeça. Então, prudência. Então, este homem, Lázaro, ele não tinha um centavo no bolso, mas a fé que aquele homem tinha, a fé em Deus que ele tinha, que ele sabia: eu posso estar aqui sofrendo nessa terra, mas tem uma rua de ouro me esperando, tem uma mansão celestial me esperando. Eu posso estar na rua, mas no céu eu tenho casa. Então, mesmo em meio à sua situação, continue temente a Deus, continue adorando a Deus, continue servindo a Deus. A Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. O certo é que a alegria vem. Esse rico, a Bíblia diz que ele sofreu a vida dele. O próprio Abraão disse: olha, Lázaro na sua vida colheu os seus males, e hoje ele está aqui. E você, na sua jornada, você viveu regaladamente, não se preocupou com o seu nome, não se preocupou com Deus Todo-Poderoso, e hoje você está no lugar de tormento. Aí a Bíblia diz que quando eles morreram, Lázaro foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Se Lázaro foi levado pelos anjos, quem você acha que levou o rico para o inferno? Os demônios. Mas a Bíblia fez questão de dizer: e Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. Lázaro, na sua mendiguez, na sua situação, ele tinha a proteção de anjos de Deus. Ele tinha anjos de Deus para guardá-lo. E o rico, ele confiava na sua riqueza. E você já viu o rico? A pessoa que é muito rica, ele não anda sozinho, tem que ter segurança. Tem uns que dormem abaixo sem ter medo, porque perdeu o dinheiro. O cara fica tão preocupado com a fortuna dele de ser roubada, que ele nem dorme. Ou seja, o prazer dele está na riqueza. E Lázaro, a segurança dele estava em Deus. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor
Eles são ministros para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então eu e você não andamos sozinhos. Tem um anjo de Deus acampado ao nosso redor. Mas para isso nós temos que fazer como Lázaro, temos que temer ao Senhor. O salmista diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então, se nós tememos a Deus, tem um anjo guardando a nossa entrada e a nossa saída. Então comece, viva uma vida de temor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E se a Bíblia diz: se eu temo ao Senhor, tem anjo me guardando, fica tranquilo. Eu imagino a cena, Deus olhando lá do céu, vendo o rico se regalando e nem aí para Deus. E Deus se entristece, porque Deus, a Bíblia diz que não é do agrado de Deus que ninguém se perca. Deus quer que todo mundo volte para o céu. Só que Ele deu o direito de escolha para todo mundo. Ele não vai tirar isso de mim, de você. Deus nos deu o direito de escolha. Eu imagino Deus olhando, vendo o rico, dando amigo para ele, e Deus se entristecendo. E como Deus espera uma atitude nossa, Deus espera uma atitude do homem. Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai ficou esperando. Aí a Bíblia diz que o filho, ele caiu em si: opa, eu vou voltar para a casa do meu pai. Diz que ele voltou e houve grande festa. Mas ele teve o quê? Tempo de decidir. A Bíblia diz então que eles morreram, mas quando estavam vivos, imagino eu, Deus lá olhando e se entristecendo com as atitudes do rico. E ele olhando para Lázaro e vendo Lázaro, mesmo na situação deplorável, ele estava, como diz a Bíblia, cheio de ferida, cachorro vindo lamber a ferida dele, foi o texto que nós lemos. Mas mesmo assim, ele estava adorando a Deus. Mesmo assim, ele não largava a mão da sua fé. E eu imagino Deus falando: anjo, vai lá na terra e fala com Lázaro para voltar para casa. Porque o nosso lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. Mas a nossa escolha pode decidir se nós vamos subir ou vamos descer. A nossa conduta com Deus vai definir se nós vamos subir ou se nós vamos descer. E a Bíblia diz então que Lázaro, ele foi levado pelos anjos de Deus. Verso 25 diz assim: diz assim, 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Ou seja, a salvação ela não depende daquilo que eu tenho ou deixei de ter. Ela não depende daquilo que eu possuo nessa terra ou eu deixo possuir. A minha salvação ela depende da minha decisão diante daquilo que o Senhor fez por mim. O que o Senhor fez por mim? Ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu Jesus. Ele entregou Jesus no meu e no seu lugar. Se cumprindo aquilo que o próprio Jesus disse, o que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro, que foi o que o rico vivia? Que vai adiantar o homem ganhar o mundo inteiro, ter tudo aquilo que ele deseja na face dessa terra e perder a sua alma, perder a sua salvação, perder a sua vida. Aí a
Bíblia diz que ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro venha, molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua, porque o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Aí Abraão fala com ele: olha, não é permitido os que estão aí passar para cá e nem os que estão aqui passar para aí, porque está posto um grande abismo, uma separação, não tem como, para se cumprir aquilo que a Bíblia diz, que o homem está determinado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Aí a Bíblia diz então que ele, ao ouvir essas palavras, ele fala: olha, manda Lázaro ir lá na terra e pregar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Ele lembrou, entenda uma coisa: no céu não haverá tristeza, no céu não haverá lembranças, no céu ninguém vai ficar lá, por que com fulano? Não, lá no céu é só alegria. Lá no céu a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá. Mas ele, lá no inferno, ele lembrou que ele tinha 5 irmãos. Ele disse: manda Lázaro ir lá, para que ele avise os meus irmãos, para que eles não venham parar neste lugar. Se você enviar alguém daqui, eles podem crer. Aí Abraão falou: olha, eles têm Moisés e os profetas. Não, mas se mandar alguém dos... Aí ele falou assim: olha, se eles não estão acreditando nem quem está vivo, nem Moisés dos profetas, não vão acreditar nem se algum dentre os mortos ressuscitar. O que Jesus estava falando? Eu vou ressuscitar e muitos não vão acreditar. O próprio Jesus está falando: eu vou ressuscitar e muitos nem assim vão acreditar. Muitos nem assim vão temer ao meu Pai. Muitos nem assim vão se preocupar com o seu nome. Muitos nem assim vão se preocupar com o seu destino. Aí a Bíblia diz que ele manda ele lá, porque eu tenho 5 irmãos. Ou seja, ele preocupou com a salvação quando era tarde demais, e preocupou com a salvação dos outros quando era tarde demais. Existe um ditado que dizem por aí, que ele é até verídico, mas no sentido material, no céu material, ninguém vai levar nada. Não vai. Mas a sua família você pode levar. Aqueles que estão à sua volta você pode levar para o céu, sendo o testemunho de Deus nessa terra, falando das grandezas de Deus, sendo um instrumento na mão de Deus, falando daquilo que Deus é capaz de fazer na vida daquela pessoa, como fez na sua. Se hoje nós estamos aqui, podemos declarar: nós somos um milagre de Deus. Se não é Deus na nossa vida, nem aqui nós estaríamos para contar a história. Enquanto temos a oportunidade de estarmos aqui, temos a oportunidade de ser bênção na vida dos outros, de ser um instrumento na mão de Deus e de ser, enfim, transformados pelo poder desse Deus. Vamos de pé no seu lugar.